dia, irmãos. Paz e graça do Senhor Jesus. Quero pedir a Deus que abençoe as mães nesse dia, que o Senhor possa estar com essas guerreiras, muitas delas enterrando seus filhos hoje, e também que Deus abençoe os filhos, que hoje também, principalmente um aqui de nossa igreja, Michel, está enterrando a sua mãe. Que Deus traga conforto às nossas vidas. Nós vamos dar continuidade na pregação no livro de Isaías. E não existe coincidência, meus irmãos, não existe. A pregação dessa manhã, das 8 horas da manhã, o louvor, não existe coincidência diante dos olhos de Deus. A mão do Senhor, ela aponta para cada um de nós, individualmente. A mão do Senhor aponta para cada um de nós individualmente e pergunta: aonde habita a tua alma? Aonde habita a tua alma? Leiamos a palavra do Senhor. A igreja sentada ouvirá. Abre o livro de Isaías, capítulo 2. Eu lerei do versículo 6 ao versículo 11. E a igreja ouvirá. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente, e são agoreiros como os filisteus, e se associa com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalo, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos, adoram a obra das suas mãos, aquilo que os próprios dedos fizeram. Aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, a gente se abate e o homem se avilta, portanto, não lhes perdoará. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Senhor Deus, tem misericórdia de nós? Há quanto tempo, Senhor, nós estamos sofrendo com essa pandemia? Há quanto tempo, Senhor, nós estamos sendo separados uns dos outros? Pai amado, que saudade do tempo em que eu podia ver o sorriso de um irmão, estarmos reunindo todos em todos os cultos, estarmos comendo uma comidinha feita ali naquela cozinha ali atrás, Senhor, juntos, rindo, se abraçando, glorificando o Senhor. E agora nós estamos sendo, Pai amados, provados para ver aonde está o nosso coração, Deus. Provados para saber se realmente amamos o Senhor, se realmente amamos uns aos outros, se nos importamos uns com os outros. O Senhor sabe que de nós mesmos não se pode esperar nada, Deus. Mas nós sabemos que o Senhor pode nos transformar, porque nós sabemos quem Tu és. O Senhor é o Deus, o Filho de Deus, o Deus vivo, o Criador, o Redentor das nossas vidas. E em Ti, somente em Ti, queremos confiar nossas vidas, meu Pai. A palavra foi exposta, o pregador quer ser diminuído, e quero pedir ao Senhor que aconteça aquilo que foi orado aqui, que a palavra seja pregada de forma clara, e que se abra entendimento na mente de cada um, para que reconheçam quem é o Senhor dos Exércitos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
tema desse sermão que nós vamos trazer para vocês agora é satisfeitos, porém vazios. Satisfeitos, porém vazios do Espírito de Cristo. Esse tema foi retirado também do livro de Isaías, ele está bem, quando chegarem em casa, anotem para ler, em Isaías 55, de 6 a 13. O que é estar satisfeito, contudo, vazios, vazios. Irmãos queridos, amigos presentes, hoje eu vou começar essa pregação deste sermão, fazendo alguns questionamentos à igreja. O que está desejando e onde habita o coração de vocês? Pensem. Que tipo de tesouros vocês estão acumulando aqui sobre essa terra? O que vocês fazem brilha diante do Senhor ou está corroído pela ferrugem e sujeito a ladrões? Pensem. É para pensar. Pensem, porque a palavra de Deus nos informa em Mateus 6, 21, que onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aonde está o teu tesouro, meu irmão? No seu dia a dia, seja sincero com você. Não se deixe levar pela arrogância que nos é natural. Aonde está o teu tesouro? Por quê e por quem você tem lutado? Quem é o seu Deus? É o Senhor dos Exércitos? Aonde está o teu tesouro? No capítulo 6 do livro de Isaías, o profeta chega ao templo, triste, abatido. Sabe por quê? Porque morreu o amigo dele, o rei Uzias tinha morrido. Um homem que serviu a Deus, mas, no fim, ele resolveu entrar no Santo dos Santos, Deus o adoeceu, e ele veio a morrer. E na morte, no ano da morte do rei Uzias, Isaías adentra ao templo. E aonde estava o coração de Isaías? Na dor. Havia perdido um amigo caríssimo, e ele conhecia o filho de Uzias. Ele sabia, ele tremia, ele falava: meu Deus, o que vai acontecer com Israel? O que vai acontecer com Jerusalém? O que vai acontecer com a tribo de Judá, especificamente? Neste momento que o coração dele, em frangalhos, tremia, como o nosso coração treme diante dessa pandemia, como o nosso coração treme diante das situações difíceis de nossa vida. Um homem de Deus, um profeta do Senhor, como homens de Deus, somos homens e mulheres de Deus, somos todos nós que estamos aqui. Nesse momento ele tem uma experiência terrível com Deus. Uma experiência extremamente aterrorizante. O profeta vê o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Você sabe o que é isso? Ver a Deus? Vocês lembram de Moisés? Quando Moisés fala: Senhor, deixa eu ver a sua glória. Ele fala: Moisés, eu não vou poder te mostrar a minha glória, Moisés. Sabe por que eu não vou poder te mostrar a minha glória? Porque se eu te mostrar, você vai morrer. Então, Moisés, entra na caverna, fica aí nessa caverna, tá? E eu vou passar e você vai me ver pelas costas. Sabe o que o profeta falou? Quando ele viu o Senhor, ele diz: ai de mim, estou morto. Meus irmãos, sabe o que significa aí? Minhas irmãs, meus jovens, sabe o que significa isso? Quem vê a glória do Senhor morre, mas pode ser mantido pela vontade do próprio Deus. Foi o que Deus fez com Isaías aqui. Diante dessa visão, o profeta diz: ai de mim, estou perdido,
porque sou pecador e vivo em meio a pecadores, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Sabe aquilo que, quando Deus te chama e te estabelece nele, você se converte ao Senhor? É a mesma coisa, você fala, ai de mim, estou morto. Porque você reconhece quem é você. Você se levanta diante do Senhor dos Exércitos e fala quem é você. E ao reconhecer que você é um pecador, que você não merece a glória de Deus, que você não merecia ser salvo por esse Senhor, você fala, ai de mim, sou um morto. Mas o que Deus fez por misericórdia, Deus o socorre o profeta. Lhe purifica e o envia à casa de Jacó para pregar a salvação ao povo. Deus manda um anjo retira com Atenaz uma brasa do altar e pega em sua mão. Interessante, né? O anjo retira com Atenaz a brasa e a põe em sua mão. E em sua mão ele toca com a brasa na boca de Isaías e o purifica. Ninguém pode tocar o Santo dos Santos. E sabe o que Deus faz? Manda Isaías pregar à casa de Jacó a salvação da nação. E sabe o que Deus faz quando você reconhece que você está morto? Quando você reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele te dá vida e manda você pregar a salvação por toda a terra. Irmãos, Isaías estava amargurado pela dor. Havia perdido, como dissemos, seu grande amigo, o rei. Seu coração estava tremendamente amargurado e vacilante em relação ao futuro da nação de Israel. Ao ter a sua boca tocada pela brasa, foi-lhe perdoado os pecados, lhe garantido esperança, e o seu coração foi transformado e estabelecido em Deus. Sabe o que é isso, meus irmãos? Aonde mora o seu coração? Você deveria responder de imediato, no Senhor dos Exércitos. Aonde mora o seu coração? No Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, nesse contexto, Deus retira o coração de Isaías de uma morada de trevas e dor e o instala no esconderijo do Altíssimo. Não é isso que nos diz o Salmo 91? Garantindo ao profeta proteção, descanso e livramento, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Salmo 91. Aquele que crê no Senhor Jesus, entenderam, jovens? Entenderam, homens e mulheres? Aquele que crê no Senhor Jesus, descansa. Descansa. Ele é o descanso. Nós pregamos o Velho Testamento e vou confessar a vocês, irmãos, eu estou apaixonado. Eu estou delirante, por quê? Porque tinha um entendimento equivocado e Deus veio mudando esse entendimento na minha vida. E com isso veio mudando a minha vida e veio me aproximando com as palavras do Velho Testamento ainda mais de Cristo Jesus. Deus, as pessoas costumam virar de forma enganosa, nem sei porquê. O Velho Testamento é um Deus mau, é um Deus que mata, é um Deus que destrói, é um Deus que mata crianças, é um Deus que mandava exércitos degolar. Como foi lido aqui na liturgia, é um Deus que desembanha a espada e destrói os inimigos. E é literal, isso lá naquele tempo. Literal. Vocês imaginam? O cananita lá na terra dele, aí chega o exército com Josué e fala, larga, sai daqui, vai embora. Essa casa agora sua é minha, o seu terreno é meu, o seu gado é meu, as suas plantações são minhas. Você imagina? Mas tudo isso que foi literal ali, meus irmãos, e tudo isso que nós vamos ler aqui, aponta para uma situação que nos atinge hoje de forma forte. Aquilo foi uma guerra, uma história de um povo
a vinda e a tomada de um povo, de uma terra. Um povo que foi antes transformado em nação, que estava solto dentro de uma outra nação, escravizado, e agora não, agora tinha lei, agora tinha terra, tinha uma bandeira, e a sua bandeira era Deus. E assim é hoje com a igreja. Quem é a sua bandeira? Seu braço forte? Não. Sua bandeira é o Senhor dos Exércitos. Esse povo, meus irmãos, esse povo abandonou o Senhor. Mas Deus é tão bom, esse Deus, que todo mundo fala que no Antigo Testamento era um Deus de trevas, que ele avisava antes. Como hoje ele avisa aqui. Deus avisa aqui, pela sua palavra. Deus está avisando aqui. Isaías 2, 6, 7. O pecado separa os homens de Deus. Irmãos, não se enganem. É impossível servir a dois senhores. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram de corrupção do Oriente, e são agoreiros como os filisteus, e se associa com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata, de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Nesses versículos que nós acabamos de ler, Isaías se dirige a Deus, o profeta está se dirigindo ao Senhor nesse contexto, e declara diante de um povo que ele está ouvindo a grande rebeldia daquele povo. E declara diante de Deus e diante do povo as razões que levaram o Senhor a dizer estar farto de cultos hipócritas associados a ajuntamentos solenes. Lembra de Isaías 1, 11, 13? Que Deus virou para o povo e falou assim, olha, não traga nada para mim. Estou farto dos seus cultos solenes, sabe por quê? Porque vocês me adoram com a boca. Mas na hora que vocês saem para fora do templo, vocês fazem coisas que nem ninguém pode imaginar. Vocês obedecem o coração de vocês. Vocês simplesmente esquecem de mim, de tudo que eu fiz por vocês. Por isso Deus falou. E Isaías vira para Deus e fala assim, olha Deus, eu sei porque o Senhor desamparou o teu povo, a casa de Jacó, porque eles são corruptos. Eles são corruptos. Eu sei porque o Senhor os abandonou. São agoreiros, adivinhadores. São como os filisteus. Meus irmãos, no livro de Deuteronômio, Deus vira para esse povo e fala para esse povo, não vos mistureis com o povo daquela terra. Não deem seus filhos ao povo daquela terra. Não deem as suas filhas e nem deixem passar os seus filhos pelo fogo, que era para louvar os deuses daquela terra. Mas esse povinho, porque o próprio Deus fala que eles eram povinhos, vermes de Jacó, o menor de todos os povos. E Deus os pegou para demonstrar para todas as nações que estavam ao redor deles, que eles eram loucos e que Deus ia pegar uma coisa que nada valia e ia transformar, ia fazer valer diante de toda a terra.
de toda a terra. Deus chega para esse povo e diz: estou farto de vocês. É a igreja de Deus, meus irmãos. Não é para incrédulo, não é para quem não conhecia a palavra, não é para quem não tinha tido experiência com Deus. Essas pessoas, os pais dessas pessoas, e muitas dessas pessoas tiveram experiências pessoais com Deus no deserto. Em Isaías 1, 18, 22, de 1 a 5, Deus, em sua misericórdia, mesmo diante de grande rebeldia, chama o povo a uma conversa redentora e de perdão de pecados. Mostra-lhe o que deseja da nação e lhes revela a sua glória futura. Irmãos, nós já pregamos isso aqui. Deus fala assim: vamos arrazoar, ô José. Vamos conversar, Paulinho. Ana Sara, vamos conversar. E quando é que Deus fala isso conosco? Porque Ele quer nos consertar. E era isso que Deus fazia com aquele povo, era isso que Deus estava fazendo com Judá naquele contexto, através do profeta Isaías. Vamos arrazoar, Edson. É isso que Deus chamava aquele povo para conversar. Olha, é isso que eu quero de vocês. O que eu quero de vocês? O que Deus quer de nós? Será que Deus quer que nós não se divirta? Será que Deus não quer que possamos assistir um bom filme? Será que Deus vai achar ruim porque o meu cabelo é mais comprido? Não era isso, e não é isso que Deus estava clamando aquele povo e mostrando aquele povo. O que Deus estava falando: não pequem. Será que é difícil, e é difícil, não pecar? A única coisa que Deus pede na sua palavra para todos nós: não pequem, se esforcem, vigiem o tempo todo, orem sem cessar. Deus mostrou à nação o que Ele queria. O profeta mostrou à nação o que Deus queria, lá em Isaías 1, 18 a 20, e Isaías 2, de 1 a 5. Então Deus não chegou nessa nação, não, Senhor. E vou destruir, vou cortar as árvores, vou passar o machado. Não, Deus não chegou, Deus avisa, Deus fala, Deus conversa com cada um de nós. O crente, ele não cai em pecado, ele entra, ele anda, ele vai vendo, olhando para um lado e o outro, falando assim: estou pecando, estou andando, estou adentrando as trevas. A oração dos que estão ao redor, a oração da igreja, a oração das esposas, dos maridos, dos filhos, a ação do Espírito é que vai ou não vai tocar no coração, porque às vezes, nós vamos ver aqui, Deus decreta que você caia no fundo do abismo. Contudo, Judá soberbamente despreza o convite de Deus, tornam-se agoreiros como os filisteus, se associa aos filhos de ímpios, buscam riquezas desmedidas e as transformam em baluartes de força e poder. Os seus cavalos eram incontáveis. Os seus carros de guerra eram maravilhosos, poderosos. Deveriam ser, para quem gosta de história, aqueles carros de guerra que traziam 3 homens, um com o pavês, o escudo, outro com a lança e o outro condutor do cavalo. Não era aqueles carros de nações pobrezinhas que tinha apenas um, que com a espada conduzia o cavalo num braço e com a lança ajustava o alvo que seria atingido. Então, soberbamente, Judá desprezou. Fizeram tudo o que o Senhor lhes havia proibido de fazer. Tudo. Será que a vida da gente é assim?
Será que a sua vida é assim? Será que no dia a dia você está fazendo tudo que o Senhor te proibiu de fazer? Por quê? Jovens, Deus proibiu vocês de divertirem? Deus proibiu vocês de verem algum filme bom? Homens, Deus proibiu vocês de trabalharem, de conduzirem a vida da sua família, de dançar, levar sua esposa a algum lugar, de brincar, de sorrir. Mulheres, Deus proibiu vocês de ter alegria. A única coisa que Deus determina na tua palavra: não pequem. Não pequem. Foi isso que Deus falou para Judá. Não pequem, parem com essa prática, parem de pecar. Lá em Deuteronômio 30, 17, 18, está escrito: porém, irmãos, isso aqui é antes, isso aqui foi bem antes de Isaías. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente morrerás. Sabe quando Deus conversava com Moisés, sabe o que Deus falou para Moisés? Quando Moisés mostrou para aquele povo a grandeza de Deus, a palavra de Deus, o que Deus queria, sabe o que o povo fez? Nós vamos. E quando o povo acabou de falar isso, sabe o que Deus fez com Moisés? Chamou Moisés num cantão lá. Moisés, vem cá, Moisés, vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu te falar um negócio. Esse povo vai chutar o balde. Esse povo vai chutar o balde. Vai enfiar os pés pelas mãos. Eles não dão conta, como nós não damos conta. Ninguém dá conta de viver sem pecar, a não ser Cristo Jesus. Então é isso que Deus falava aqui para esse povo. Então sejam dependentes de mim. Deixem de ser soberbos, deixem de ser orgulhosos, deixem de confiar nos braços de vocês e confiem em mim. Entrem debaixo das minhas asas e eu vou esquentar vocês. Habitem no meu esconderijo, habitem no esconderijo do Altíssimo, e eu dou descanso para vocês, eu dou proteção para vocês. Isso era o que Deus falava a Judá, isso é o que Deus fala à sua igreja hoje. Em toda a nação, gente, está lá em Miqueias, se vocês lerem o livro de Miqueias, vocês vão ver que Miqueias e Isaías viveram no mesmo contexto e falaram as mesmas coisas. Vocês vão falar assim, ó, quem copiou de quem? Inclusive, o capítulo 2, o início do capítulo 2, é o mesmo, são as mesmas palavras que tem lá em Miqueias, tem em Isaías. Só que é diferente, Isaías estava dentro dos palácios, Miqueias estava nas ruas. Então, a palavra de Miqueias, ela é voltada mais para o povão. E a palavra de Isaías, ela está muito mais voltada para as autoridades e para os reis. Quando vocês leem Miqueias, lá em Miqueias está escrito assim, que em toda a nação, já não havia uma só pessoa que obedecesse a Deus. Cada um estava a procurar apenas o que agradava aos seus corações. Olha que grande diferença dos nossos dias. Todos estavam prontos a fazer o mal. Pergunta para qualquer jovem que não tem o Senhor Jesus no seu coração e fala, o que você quer, meu filho? Eu quero ser feliz. Pergunta para qualquer homem que labuta para amigalhar riquezas. O que você quer? Eu quero ser rico. Gente, não tem nenhum problema em ser rico, não tem nenhum problema em ser feliz. Mas, Senhor, não me dê riqueza demasiadamente para que eu venha me esquecer de Ti. E nem me dê falta do dinheiro para alimentar minha família, para que eu não venha roubar. Deus não proíbe essas coisas, Deus só fala que Ele é que tem que dirigir essas coisas. Que Ele é que tem que estabelecer essas coisas diante do coração do homem. Então, por isso que o homem tem que morar no Senhor. Tem que estar habitando no Senhor, e não naquilo que ele deseja. Ele vai ter que desejar? Vai. Ele vai ter que se esmerar para ter? Vai. Então, ele se dirige a Deus, o Deus dos exércitos, e entrega aquilo na mão de Deus, e planeja com Deus. Aqui fala
que nem as melhores pessoas, lá em Miqueias fala que nem as melhores pessoas e nem os parentes eram dignos de confiança naquele contexto. Nem os parentes. Contudo, a palavra também em Miqueias fala, contudo, que está chegando o dia em que Deus lhes pedirá conta. Isaías 2, 8, 9. O desespero de Judá diante do poder de Deus. Irmãos, novamente, é impossível servir a dois senhores. É impossível. Não tem como agradar. Ou você vai agradar a um e desagradar o outro, mas não é possível isso, não é. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram, com isso a gente se abate, e o homem se avilta, portanto, não lhes perdoará. Queridos, aqueles que entregam os seus corações para serem habitados pelos desejos do mundo, adorando as obras estabelecidas por mãos de homens e recusando a viva palavra do Senhor Jesus, certamente procede como os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul. Vou repetir. Todo aquele que não é de Cristo Jesus, todo aquele que não entrega a sua vida para Cristo Jesus, todo ele peca contra o Espírito Santo. Preste atenção. Aqueles que entregam os seus corações para serem habitados pelos desejos do mundo, adorando as obras estabelecidas por mãos de homens e recusando a viva palavra do Senhor Jesus, certamente procede como os escribas que haviam descido de Jerusalém e diziam: ele está possesso de Beelzebul. Esse fato aconteceu lá em Marcos 3, 22, quando Jesus fazendo os milagres, os escribas desceram e falaram: esse homem está possuído do demônio, ele faz milagre por demônio. Aí Jesus vira e fala assim: vem cá, um reino dividido não subsiste. É possível entrar na casa de alguém sem antes amarrá-lo? Sem antes impedir que ele reaja? Não é possível. Para você entrar na casa de alguém, você antes tem que amarrar o valente, que é o demônio, e aí retirá-lo dali e tomar dele tudo que ele estava segurando, que é a sua vida. Então não tem essa conversa que o demônio te impede de servir ao Senhor, não tem essa conversa que o demônio interfere na sua vida. A conversa é: eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo. Mas se o seu coração não estiver para ouvir, quebrantado pelo Espírito, para ouvir a batida de Deus, não adianta nada não. Por isso são imperdoáveis, pois blasfemam contra o Espírito Santo de Deus, sendo assim afastados do perdão para sempre, a não ser, que está lá na nossa confissão de fé, a não ser que por misericórdia decretada por Deus, esses que estão afastados de Deus, estejam sendo abalados quanto à sua segurança de salvação, por haverem caído em algum pecado especial, que fira a consciência e entristeça em demasia o espírito. Estes eleitos, que caídos em fortes tentações, têm a luz de Deus retirada de seus rostos, e lhes é decretado que andem pelas trevas, mesmo temendo a Deus. Contudo, não ficam privados da ação do Espírito e do amor de Cristo. No tempo próprio serão resgatados e lhes será restituída a certeza da salvação, para não caírem no desespero absoluto. Confissão de Fé, capítulo 19, inciso 4. Então, irmãos, o eleito ele vai ser resgatado. Agora, como é que ele vai vir, eu não sei. Perna quebrada, olho furado,
Eu não sei como é que ele vai vir, mas que ele vai ser, vai ser. Esse vai ser resgatado, mas os outros não. Está escrito lá, e tudo é palavra do Senhor, em Isaías 1, 28, 31. Mas os transgressores e os pecadores serão destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Serão envergonhados pelo que cobiçam e confundidos pelos que escolheram. Serão como o carvalho cujas folhas murcham e como a floresta que não tem água. O que se julgava forte se tornará como um material inflamável, e a sua obra como uma faísca. Ambos arderão, e não haverá quem apague o fogo que lhes consumirá. Isaías 28, 31. 1, 28, 31. Então, não é piegas humana, não é ameaça do pregador. Deus fala que aquele que é dele, e que está perdido, ou que caiu na fé, mas é dele, ele vai restaurar, ele vai buscar, ele vai vir. Ele pode demorar, comigo aconteceu, eu fui resgatado por Deus com 50 anos de idade. Mas ele vai vir. E o que ele vai trazer na carga dele não é maldição, é as consequências do pecado dele, porque ele vai lembrar de tudo que ele fez. Todo tempo, todo dia, toda hora. E aí ele vai pensar, como é bom o meu Deus que me tirou do lamaçal de lama. De um grande lamaçal. Como é bom. E aí ele vai falar, nunca mais, Senhor. Lá, nunca mais. Sabe por que nunca mais, meus irmãos? Não é porque o homem é forte, não é porque a mulher é forte, não é porque o jovem é forte, porque os que confiam no Senhor obterão vigor, força nova. São esses, porque eles confiam, porque eles buscam fazer o que Deus manda, mesmo caindo, são levantados. Deus não nos abandona a nós mesmos. Deus nos levanta a todo minuto que caímos. Deus tem misericórdia de nós. Era isso que Deus estava tendo daquele povo, de Judá, naquele momento. Mas ele não podia conviver com aquele pecado. Por isso Isaías se dirige a Deus e fala, eu sei por que o Senhor se afastou do povo. E quando alguém se sente sozinho, longe de Deus, certamente o Espírito, se for de Deus, o Espírito vai falar para ele. Eu sei, Senhor, porque o Senhor se afastou de mim. Eu sei. Me ajuda a consertar? Me ajuda, Senhor, a ser diferente? Eu falo para Deus que eu quero ser manso. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, hoje, aliás, eu estava falando que 40 anos da vida de Moisés, Moisés foi um estudioso, guerreiro, habilidoso guerreiro. Depois, nos outros 40, Deus o colocou num deserto, e daquela opulência que era a vida dele, ele foi tratado de ovelhas nas montanhas, subindo e descendo morro, comendo, debaixo de um sol escaldante. E com essas misturas, Deus o transformou em um líder. Deus o transformou em um líder e ele liderou um povo, um tipo de Cristo. Isaías 2, 10 a 11. Naquele dia, somente Cristo será exaltado. Irmãos, de novo, lembrem-se. Olha, lembra. É impossível servir a dois senhores. Não tem como servir a dois senhores. Não tem. Vai, entra na rocha e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Aqui Isaías está esclarecendo que Israel se tornou rico e poderoso. Coisa boa, né? Israel se tornou rico e poderoso. Possuía o melhor da sabedoria humana e se vangloriava de haver adquirido poder e controle sobre seu próprio destino. Você já se viu assim? Honestamente. Ei, presta atenção. Você já se viu assim? Quando você está no bem bom, você fala assim, pô, que coisa, hein? Agora
Eu sou o cara. Né? Já se viu assim, quando você está em pecado, enganando todo mundo, e você vira e fala assim, longe de Deus, né? Porque está longe de Deus, mas Ele não deixa de ver. Se você for servo de Deus, você vai estar levando o Espírito a ver tudo aquilo que você está fazendo. Não pensa você que se você for eleito de Deus, o Espírito vai estar vendo tudo aquilo que você está fazendo e você vai entristecer o Espírito de Deus mesmo. Você já se viu assim? Escondidinho? Não, eu estou aqui na maior, né? Estou vibrando, estou divertindo. E está ali se envolvendo com drogas, está ali se envolvendo com prostituição, está ali se envolvendo com uma série de coisas que a gente não consegue nem imaginar. Israel se tornou rico e poderoso, possuía o melhor da sabedoria e se achava dono do seu próprio destino. Eu faço aliança com quem eu quiser. Vocês vão ver lá em Isaías. Eu faço aliança com o Egito, eu faço aliança com a Síria, faço aliança com a Babilônia. Quem são esses, irmãos? Não vos associeis a estranhos. Não vos associeis a estranhos, Israel. Israel de Deus. Eu vou montar uma empresa. Maravilha. Bom demais. Mas eu vou me associar com um estranho. O cara não é cristão, o cara é ateu, o cara é isso, o cara é aquilo. Não, isso não tem problema não. Vai, meu irmão. Na hora que o cara colocar uma coisa que não é agradável a Deus para se fazer, o que você vai fazer? Principalmente se tiver mais cotas do que você. Pensa. Mas o fato é que isso não será assim. Cuidado. Como aconteceu, e nós vamos ver à frente o que aconteceu com Israel, o profeta fala assim, olha, isso não será assim. Deus não está alheio às coisas que estão acontecendo, Israel. Deus não está alheio às coisas que estão acontecendo na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus não está alheio. Não será assim as coisas. Israel será humilhado, seus olhos se baixarão de vergonha, ocultar-se-ão entre as rochas e fendas. Sabe o que é isso aqui, meu irmão? Nós pregamos lá em Amós, quando o exército assírio entrou lá no Reino do Norte, o povo, a palavra fala que era um povo que subia paredes igual um rato, né? Que o povo de Israel tentou esconder, aquele povo naquele contexto tentou esconder nas frestas, nas montanhas, nas cavernas, e ali a espada do Senhor o perseguiu. Foram para outro país, como Jeremias fala para o judeu que está no Egito, volta para lá e se entrega para a Babilônia, porque se você não voltar para lá, a espada do Senhor vai te alcançar. E isso é assim conosco, meus irmãos, com as nossas vidas, no dia a dia, com a igreja de Deus, com a igreja não formada por mão humana, pela igreja feita pelo Altíssimo, aonde o Espírito habita. Não sabem vocês que o Espírito habita no corpo de cada um dos que buscam e confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Volte, se arrependa. Volta, sai do Egito, volta e se entrega à Babilônia. Mostra que você está arrependido. Saia daí, venha para cá, mesmo sabendo que você vai ser escravo. Se arrependa, assuma as consequências, mude a sua vida, peça a Deus para mudar. Eu estava falando que eu estava conversando com a minha esposa e não terminei, que eu quero ser manso, mas é tão difícil ser manso. E eu choro porque eu não consigo ser manso, e eu tenho que pedir a Deus para me tornar manso. E eu quero ser manso. Ser manso não é só aquele que grita. Ser manso é aquele que fecha as mãos, fecha o punho e ai. E é difícil, mas a gente tem que lutar. A gente tem que lutar. Mas o fato é que isso não será assim. Eles foram humilhados. Está lá em Apocalipse 6, 15, 17, para ninguém achar que isso aqui é uma coisa que não vai acontecer. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas
e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Irmãos, com Deus não se brinca. Às vezes o Velho Testamento nos traz mensagens fortes, pesadas, que trazia para aquele povo e é aplicada em nós hoje aqui. Mas é para que Deus quer nos alertar, irmãos. Eu morro de medo, porque eu sei que eu posso cair em tentação, eu morro de medo, eu oro, eu vigio, eu morro de medo, e graças a Deus eu tenho um termômetro, que é a minha esposa e meus filhos. Eu sei quando eles ficam com raiva de mim, aí eu olho para eles e falo assim: Vitor, você pisou na bola, volta atrás, vem cá, faz de novo. E sei também quando eles olham para mim e veem que eu estou certo. Mas vai ser isso, esse controle, essa balança, até o dia do Senhor Jesus voltar. Mas nós vamos ter que nos esforçar para sermos diferentes. Ao dizer que só o Senhor será exaltado naquele dia, o profeta confirma a palavra revelada no capítulo 2, quando Deus, capítulo 2, de 1 a 5, de Isaías, quando Deus mostra ao povo a glória futura de Israel. O versículo de 1 a 5 do capítulo 2 mostra que o povo não seria destruído totalmente, né? O machado estaria sobre a árvore seria cortada, mas sobraria, sabe o quê? Um toquinho. E desse toco viria a glória de Israel, Cristo Jesus. Aqueles que voltaram de Babilônia, aqueles que foram levados e voltaram, é o toco, humilhado, nunca mais idolatraram, mas coração duro. Por quê? Porque Deus virou para Isaías e falou, lá no capítulo 6, que ainda nós vamos pregar: você vai pregar para um povo que vai ouvir, que tem ouvidos e não vai ouvir, tem olhos e não vai ver, não vai compreender, porque se compreenderem serão salvos. Aí Isaías vira para Deus e fala assim: até quando, Senhor? Até o dia do Senhor Jesus Cristo. Até o dia do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que hoje judeus se convertem. Até o dia do Senhor Jesus Cristo. Naquele dia, estamos terminando, viu, irmãos? Estamos terminando. Naquele dia, e quando a palavra de Deus fala naquele dia, nós temos que tomar cuidado, que no Velho Testamento existe 3 situações de naquele dia, ou no dia. Uma é o dia que Israel foi cortado como povo de Deus. Naquele dia que a Babilônia invadiu, no dia que a Síria invadiu, no dia que, na última diáspora, que foi a diáspora romana, né? Naquela guerra lá, depois de Cristo, que foi extirpado naquele dia. Porque o dia do Senhor, é interessante que a igreja entenda que quando Maria começou a conceber no seu ventre o filho, e até a assunção e entronização de Cristo no trono de Deus, é um tempo específico, diferente. E a entronização, após ser entronizado, inicia-se os últimos dias. Muda-se de era, como também era a era do Antigo Testamento. Só que na era do Antigo Testamento, quando se diz naquele dia, aponta-se muito para a vinda do Cristo, para a vinda de Deus, do Deus encarnado. Não estamos aqui afirmando que só é essa, mas quando se trata da consumação do povo de Israel, do peso que virá sobre o povo de Israel, certamente, provavelmente, aponta para Cristo. Arrependei-vos, que o reino de Deus está no meio de vós. E no caso da nova era, Novo Testamento, para aquele glorioso dia que o Senhor Jesus irá voltar. Naquele dia, o descendente de Abraão anunciará que o reino de Deus já está entre os homens. Deste momento em diante, apenas a sua glória prevalecerá. Ele será exaltado. Os orgulhosos buscarão fugir do terror causado pela palavra de sua boca. Toda a pretensão humana será abatida. Os justos serão apartados dos orgulhosos e todos se dobrarão. Todos, crentes e não crentes, se dobrarão diante do Cristo. Todos.
Vamos ver, vamos aplicar isso aqui? É impossível servir aos dois senhores. Senhores, têm certeza, irmãos? Vocês têm convicção disso? É impossível agradar a dois senhores? Aonde está o seu coração? Vamos ver, vamos fazer uma análise. Você ama? Você consegue amar? Ou você odeia? Quem ama, mostra uma... Isso não quer dizer que o coração dele está em Deus. Isso quer dizer que é uma grande característica que ele tem temor de Deus. Um coração que habita em Deus ama ao Senhor Jesus. Você ama o Senhor Jesus? Guarda a sua palavra. Você guarda a palavra de Deus? E amando e ama o seu próximo. Você ama o seu próximo? Nisso todos conhecerão que vós sois meus discípulos, caso tiverdes amor uns pelos outros. João 13:35. O verdadeiro cristão não esconde a sua identidade. Você esconde? No seu trabalho? Aonde você está? Quando está na sua sala de aula? No meio dos seus colegas? Você esconde? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre o monte. Mateus 5,14. O verdadeiro cristão cuida da sua família. Você cuida da sua família? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. 1 Timóteo 5,8. É pior do que o descrente. O cristão verdadeiro objetiva apenas a glória de Deus. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós, outro odiou a mim. O cristão verdadeiro, aquele que tem um coração em Cristo, não se satisfaz com os costumes, erros e maneiras de pensar e viver do mundo. Você se amolda ao mundo? Você acha que a igreja tem que ser mudada, que a Bíblia tem que ser reescrita, porque ela é ultrapassada? Porque o mundo assim diz? Você é pragmático? Irmãos, concluindo, buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo, vigiai e orai, em todo tempo e em todo lugar. Fugir de tudo que tem aparência de mal. Arrependa-se e confesse seus pecados a Cristo, o único que pode perdoar e esquecer dos pecados confessados. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé?